Entendido isso, agora vocês já sabem a diferença do alongamento para flexibilidade. Um trabalha na zona elástica, que é o alongamento, e o outro trabalha na zona plástica, que é a flexibilidade ou o flexionamento. Então, como monitorar isso na prática? Percepção subjetiva de dor. Isso na prática. No laboratório, eu meço isso com o goniômetro. E o movimento eu posso medir, inclusive, com o acelerômetro. Eu tenho várias formas de fazer isso. Tá? Mas ali no nosso chão, em cima do mat, como é que eu meço isso? Com sensação. Tá? Então, se é só sensação, eu estou trabalhando alongamento. Se eu já estou sentindo dor, eu estou trabalhando flexionamento. Eu posso estar trabalhando flexionamento sem sentir dor, só na sensação? Não, porque daí eu não vou causar deformação plástica. Mas é sutil, gente. Se eu não respeitar essa dor, o que vai acontecer? Eu vou machucar e eu posso machucar seriamente esse aluno. Tá? E seriamente pode ser lesão nível 3, cirúrgica. E aí de quem é a responsabilidade? Quem é que deveria arcar com as consequências disso? Na minha perspectiva, na minha visão, sou eu. Eu, professora, porque ele estava sob minha instrução, sobre minha responsabilidade técnica. Então, assim, ele estava executando um comando que fui eu que dei. Então, é na sutileza isso, tem que ser com muito cuidado. Tô dizendo, semana passada eu machuquei o meu marido. Então, assim, não foi intencional, mas se fosse se fosse na rua, né, se fosse um meu aluno, isso poderia, inclusive, me gerar um processo. Então, não é para assustar vocês, mas é para chamar para responsabilidade. A gente precisa estudar. Não é só saber fazer. A gente precisa entender o que a gente está fazendo, porque aí a gente vai estar trabalhando no âmbito do acidente, que pode acontecer. Ninguém está livre. Mas aí foi um acidente. O indivíduo se desequilibrou, caiu de mau jeito, se machucou. Isso é um acidente, pode acontecer. Agora, outra coisa é não saber o que eu estou fazendo e forçar o meu aluno além do que ele pode ir. Agora eu vou falar só sobre alongamento e depois eu vou falar só sobre flexibilidade, tá? Então, é um movimento em toda amplitude que promove o aumento momentâneo do comprimento das fibras que estejam edemaciadas, edemaciado é inchado, por água, e catabólitos. Catabólitos são as sobras, tá? Então, ali vai ter ácido lático, vai ter CO2, vai ter íon de hidrogênio, vai ter, sabe, aquilo que não conseguiu ser metabolizado e levado para o lugar que tinha que ser levado, tá? Então, para ir, para ir mais rápido o processo de reparação, o ideal é sempre, depois de um esforço muito intenso e que gera acidose, por exemplo, que não vai ser o caso do yoga, seria fazer uma volta calma ativa, porque daí esses metabólitos, esses restos, eles vão para a corrente sanguínea e aí a corrente sanguínea distribui o lixo para onde tem que ir. Ou vai para o rim, para ser liberado na urina, ou vai para a pele para ser liberado pelo suor, ou vai para o fígado para ser convertido, né? O ácido lático ele é convertido em glicogênio para ser usado como forma de energia de novo, num processo que chama neoglicogênese, e por aí vai. Mas eu também tenho aquela fibra que ficou contraída ali dentro, que daí não é um processo químico, é um processo mecânico. Aquela ponte não desgrudou, né? A miosina não desgrudou da actina. Então, o alongamento ajuda nesse processo, tá? Então, ele ajuda a tirar esses catabólitos, né? Então, às vezes, o nosso aluno ele não consegue entender que repouso e não só a volta calma, né? Então, assim, o Shavasana, né? O Shavasana, ele é uma forma de volta calma, tá? Que não é uma atividade de alongamento, mas que serve justamente para tu não levantar da aula e sair por ali com todos esses produtos, restos químicos dentro do teu corpo de qualquer forma, assim. Então, só que o alongamento, ele te ajuda em todo esse processo, tá? Então, ele
ele pode ser utilizado, por exemplo, depois de um treino de força ou um treino de potência. Então, o maromba, ele pode sair do treino dele de musculação e ir direto para yoga. Não tem problema nenhum. Mas ele não poderia fazer uma yoga com foco em flexionamento. Tem que ser para ele com foco no alongamento. Por quê? Porque a fibra dele está tão contraturada e tão edemaciada que se eu for no limite da dor, vai romper. E aí vocês vão achar sarna para se coçar, porque ele vai perder, se ele romper um músculo, ele perde simetria, que é um critério importante se ele for fisiculturista. Ele nunca mais vai poder competir. Porque mesmo que que ele faça uma sutura naquela musculatura, ela vai ficar com uma cicatriz que vai comprometer o desenho do músculo dele. E aí acabou a carreira. Tá? Então, por ele não ser executado na amplitude máxima, o alongamento tem baixíssimo risco de lesão. Então, a gente sempre trabalha na tranquilidade. Tá? Ele tem esse efeito muito mais para a musculatura do que para a articulação.